Bom dia a todos. Havendo quórum regimental, damos início à quarta reunião ordinária de 2023 da Comissão de Meio Ambiente, Infraestrutura e Desenvolvimento. As proposituras da pauta foram distribuídas aos relatores da seguinte forma. Projeto de Lei número 30/2023, de autoria Gerson Alves e Fernando Sirkia. Dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação dos veículos oficiais da administração pública do município de Assis, relator Alexandre Cachorrão. E o projeto de lei número 34/2023, de autoria do Gerson Alves, que dispõe sobre o controle da poluição sonora e dos limites máximos de intensidade da emissão de níveis de ruído resultantes de atividades urbanas e rurais no município de Assis. Relator Jonas Campos. Em discussão, os projetos da pauta. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Eu só queria fazer uma observação a respeito desse projeto de minha autoria, o projeto de lei número 34. Esse projeto ele já tramitou, né, numa outra oportunidade na Câmara, só que teve que passar por várias adequações, por sugestões da própria comunidade assisense. Então, como ele ia ficar um substitutivo, ia ter muitas emendas, eu decidi por retirá-lo e apresentar novamente, né? Eu já também pedi aí um parecer do CONSEG, né, do Conselho de Segurança da cidade de Assis. Aliás, não é bem um parecer, né, porque como é um conselho de nível estadual, ele não pode aí oferecer um parecer a respeito de uma lei municipal, né? Mas ele pode sim omitir uma opinião a respeito do assunto. Tá. Isso aí é o Jonas, né? Tem um projeto aqui que eu sou relator, né? Que é o 30, dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação dos veículos oficiais da administração pública. Eu acho que é Gerson e Fernando Sirkia, né? Estava dando aqui uma olhada nele. Tem um artigo 3º que fala o seguinte. Bom, o artigo 1º, ele especifica que os veículos da administração direta e indireta, né, isso está incluído a Câmara Municipal também, a FEMA também no caso, né, sim, deverá ser feito através de adesivos nas duas portas laterais e na traseira. Tem que ter o brasão, aqui o artigo 1º especifica, tem que ter o brasão do município, o nome do poder, Câmara, Prefeitura, identificação do órgão responsável, Secretaria, Departamento, número de telefone da ouvidoria, da Câmara ou da Prefeitura, a inscrição, uso exclusivo em serviço, aí fala sobre como tem que ser o adesivo, né, a colocação, artigo 2º fala a proibição, que o projeto de lei ele tem o objetivo de inibir o uso de veículos em serviço fora do oficial aí, né? No artigo 3º ele fala: os veículos de uso exclusivo do prefeito e da presidente da Câmara ficam isentos dessa identificação, por se tratar de autoridade representativa do poder municipal. Aí até eu queria perguntar aqui para o jurídico se pode fazer essa distinção, se não seria todos os oficiais. Por quê? Porque eu vejo aqui, vamos pegar pela Câmara. O presidente da Câmara não tem um carro exclusivo dele. Ele usa todos os carros de acordo com a disponibilidade. Se o carro está viajando, ele usa o outro, tá? Não tem um carro, esse carro aqui é só para uso do presidente. E do prefeito também, eu vejo que não tem um carro ali que... Não sei se tem essa identificação, esse carro é só do prefeito. Sei que tem um Fusion que usa, tem o outro, todos os carros de chapa poder executivo, e vejo que ele anda com vários carros. Inclusive, acho que tem um carro também, que acho que é um Honda, se não salvo engano, que esse não tem identificação, seria o caso. Assim, que a ideia da lei é essa para todos, né? Câmara e Prefeitura e direto. Não seria o caso de suprimir esse artigo e tirar essa... Olha, do ponto de vista jurídico, ter essa indicação não é um problema, porque a própria lei está indicando quais são os alvos dela, digamos assim. Né? Então, quais são os veículos que seriam, sobre os quais ela incidiria. Agora, isso é uma escolha política, na verdade, é uma escolha do legislador. O que ele vai eleger como um veículo que vai usar esse adesivo ou não.
E de fato, concordo, na prática tem esse problema, porque qual seria o carro de uso exclusivo do chefe do poder? Cada um vai ter que escolher o seu carro, ter um carro exclusivo, né, de uso. Mas, voltando, isso daí é uma escolha daí do chefe da casa, né, dentro do seu poder discricionário de escolher esse veículo, e com relação à lei, é uma escolha dos legisladores, ou seja, de vocês, o que vocês vão adotar. Porque o uso exclusivo seria um, né? Um uso exclusivo. Por exemplo, o presidente da Câmara ele sempre usa o Fusion, né? Porque que geralmente não se vê aí no meio político, né? Pelo menos nas reuniões que a gente vai aí, os carros do prefeito e do presidente da Câmara, eles não são adesivados. Aquela placa fantasia que existe, que não existe, aquilo lá até é irregular, aquilo lá. Na verdade, nem se pode usar aquilo lá. Prefeito, presidente de Câmara e tal, só consulado que pode usar aquelas placas fantasias, né? E outros órgãos representativos aí que merecem destaque, mas o presidente da Câmara, o prefeito, esses carros aí de uso exclusivos não pode nem usar aquela placa fantasia. Pelo que só se mudou agora, né? Quando eu fui presidente, não tinha, assim, esse aqui só eu que uso, entendeu? Uhum. A gente usava de acordo com a disponibilidade. Por exemplo, se ia ter uma viagem, um vereador está com uma viagem mais longa, ia pegar o carro mais novo, no caso, mais confortável para viajar. Aí o presidente ia no outro, com própria atividade dentro do município, eu já pegava outro carro. Uhum. Sei, a lei é mais ou menos como o doutor falou. O presidente da Câmara vai ter que disciplinar aí um carro de exclusivo de uso dele, o prefeito também. Então, mas não seria bom excluir também, aí fica a critério de vocês. Porque aí não seria também, o objetivo da lei não é identificar quais são os carros, quem usa e tal. Então, assim, o presidente e o prefeito entraria também como utilizando de carro que seria identificado, né? Uma sugestão aí, dar uma conversada, né? A gente só uma pensou... observação. Porque assim, né, identificar os carros da frota da Câmara é uma coisa. Agora, do Executivo já é outra. E a Câmara tem uma frota de 3, 4 veículos, 5, não sei. Mas não é o Executivo. Acho que não foi pensado nesse viés. A ideia, acho que seria só identificar quais são os veículos utilizados pelo chefe do Executivo, mas não sei se... Não, mas tem parecer de ação de constitucionalidade, viu, Alisson? É improcedente, viu? Que cobra as duas situações. Aliás, que cobra a lei inteira. Né? De procedência ou improcedência? Improcedência de ação. A lei foi mantida. Já tá no corpo tá na justificativa do projeto aí. Tá, entendi. Então o projeto é em parecer favorável. Sim. Né? Na prática é uma coisa para verificar como é feito em outras localidades. Né? Em outras localidades os carros dos chefes da Câmara e da Prefeitura, eles não têm identificação. Né? Chegar só de Assis lá. Talvez no texto, já que surge essa preocupação, o uso exclusivo, já que não vai ter talvez um veículo de uso exclusivo, vai de uso preponderante do presidente e do chefe do poder executivo. Aí resolveria isso, pelo menos não ter essa palavra exclusivo. Mas é uma coisa para vocês pensarem. Eu vejo o seguinte, já que é para o Poder Legislativo e Executivo, o presidente, para dar o exemplo, né, de usar o carro identificado, né? Tanto a Câmara quanto o Executivo. É uma sugestão aqui, acabou de falar que a lei não se torne inconstitucional por conta desse detalhe aí, né? Mesmo porque aqui nós estamos, né, discutindo a funcionalidade, mas é ideias mesmo. Né? O preponderante é o que está procurando aqui, o de maior importância, né? Que usa mais. Mas é uma... Como o autor aqui é o Gerson... Não. Desculpa. O autor é o
E o Fernando Schirk. Se o Fernando Schirk, troca ideia, de repente, sim, né? Não, nós vemos, De repente. nós balizamos aí pelo que a gente tem visto aí, né? Os carros do prefeito, é a mesma coisa o carro do governador. O carro do governador não vem adesivado, né? É porque ele faz uma representação política, né? É porque ele faz uma representação política, né? O governador não vem adesivado? Não. O presidente da República, nem secretário, nem deputado tem. Ou o Poder Executivo, o Poder Legislativo deverá indicar qual é o seu carro que utiliza, né? Não sei, mano. Às vezes colocar essa palavra, pelo menos, tem 3 opções, né? Então, deixa contar, colocar essa palavra preponderante ou simplesmente excluir esse artigo. Aí é uma opção, basicamente, política, né? Mas eu acho que colocar esse preponderante ajudaria, porque o uso exclusivo do chefe do poder talvez não vai que ter privado ou restrito, exclusivo, né? O exclusivo é privado ou restrito, né? Isso. Acho que é até mais abrangente que o preponderante. Ele filtra mais, né? Só que a pergunta tem um carro de uso exclusivo, que essa que é a preocupação do Alexandre. Porque, por exemplo, aqui, acho que, salvo engano, tem uma portaria interna aqui que o presidente pode usar qualquer veículo. E, inclusive, ele pode até dirigir o carro, né? Sei lá, pegar, colocar usado em representações, utilizado exclusivamente em representações políticas e tal. Não sei, alguma coisa assim. Não, eu entendi o que a ideia aqui. Falou, o governador tem um carro preto que é seu, o prefeito tem, a Câmara tem, usa, não tem nada. E os demais, os outros departamentos, secretários e tal, tem a identificação, entendeu? Mas tá legal. Vamos endurecendo aí. Vocês vão conversar com ele, quiser, né? Não tem como tá. Eu só levantei essa hipótese que é uma coisa que pode ser levantada também, né, por outros vereadores no dia da discussão, né? Aí esse do Jonas é o do ruído aqui, né? Isso. Você retirou? Não, foi colocado de novo. Foi feito as alterações, né? Ele estava entrando como substitutivo, mas devido às várias alterações que foram feitas, foram acrescidas algumas situações, nós decidimos por bem aí retirar o projeto inicial, né, que deu origem ao tempo, e colocar esse outro agora de uma forma mais abrangente. Fazer mais alguma consideração com relação... Tem algum horário, alguma coisa que especifica nisso aqui? Não? Que não tem nada de questão de horário? Propagandas, né? Propagandas tem a questão, porque foi feito um compilado da lei que já existe, né? Uma lei municipal já existente, com certas adaptações pela nova legislação federal, né? A questão da medição, que antigamente a medição era feita, por exemplo, o morador, quando ele acionava, por exemplo, a polícia militar, ela teria que fazer a medição de dentro da casa do reclamante, né? O que isso expunha a pessoa a uma situação complicada com o vizinho, né? Sabe que às vezes nós temos vizinhos de várias formas, né, que se portam aí de uma maneira diferente uma da outra.
E então a lei, com a nova lei, inclusive a legislação federal que determina o assunto, ela já não disciplina mais a necessidade de entrar dentro da casa do reclamante. Essa medição pode ser feita de fora, né, de uma maneira mais objetiva, né? Então não precisa mais entrar dentro da casa do reclamante para que se faça a medição. A polícia tá com os descibilímetros? Tem. Tá, né? Tem. Assistindo. Esse militar Então, mas não tem assim, nada que especifique nada de horário, né? não, É horário. não tem horário. A perturbação do sossego se criou uma sensação de que até as 10, depois das 10, né? Depois das 10, mas isso nunca existiu, na verdade, né? A perturbação do sossego, ela é corrente, né? Ela não para, né? Então, mas aí tem a questão das propagandas volantes, né? Que é feita aí. Isso, Elas têm horário. E essas volantes também Essas têm têm assim, horário. para ficar parado, alguma coisa, que às vezes quando tá parado em semáforos, depois fica num barulheiro. Então, mas elas também têm que passar pelo sistema de medição. Ah, mas Elas não podem ultrapassar. Tem que dar muito mais, a motinho, essas coisas no Então, carro, mas fica assim, não, você vê às vezes que tem muito barulho, às vezes fica parado no lugar e fica... Então, mas pela lei, eles não podem ultrapassar o nível também A outra lei já é assim, né? Ela não pode ultrapassar os níveis estabelecidos aí pela resolução do CONAMA, né? E nem do IMET. A outra lei ela já prevê isso também. Lembro que teve, acho que na outro projeto que foi protocolado, o pessoal da associação comercial teve um... Sim. Porque a associação comercial ela queria que também fosse previsto a aplicação da autuação para quem alugasse o imóvel, né? Essa foi uma das situações, que não fosse penalizado somente o proprietário, mas sim também quem estivesse fazendo o uso do imóvel, que também corre na responsabilidade de preservar o cumprimento da lei, né, da perturbação do sossego. Então, aí, mas assim, ó, por exemplo, antigamente era assim, a pessoa reclamou que tá um bar tá fazendo um show lá tal. Sim. Aí a polícia ia até de dentro da casa da pessoa Isso. ferir. Isso. Aqui está estabelecendo que não será mais dentro, Não. mas será onde? Fora do imóvel. A 2 metros do local já pode fazer a medição. 2 metros mas ele não fica muito próximo, tipo, por exemplo, tem um restaurante X lá que está fazendo um show. 2 metros dele vai estar alto, mas não vai atrapalhar aquele que está a 20 metros, por exemplo, que é a pessoa, entendeu? Então, mas o seu vizinho está a menos de 2 metros. Entendeu? Essa é a ideia da lei. Mas mesmo se esse vizinho não estiver incomodado com Não, alguém tem que precipitar a reclamação. Por exemplo, hoje como é feito? E assim vai ser feito também. A Polícia Militar, quando acionada, porque a Prefeitura ela não tem um órgão de fiscalização a respeito disso, não tem nenhum fiscal. Geralmente sobra para quem? Para a Polícia Militar. As reclamações caem tudo no 90. A Polícia Militar ela age da seguinte forma: a reclamação junto ao 90, ela vai até o local e orienta a pessoa. Olha, gentileza, tem uma reclamação de volume de som alto, abusivo e tal, gostaria que o senhor efetuasse aí a diminuição do som. Feito isso, a Polícia Militar vai embora. Se a Polícia Militar haver um novo chamado a respeito da mesma situação, aí é elaborado o boletim de ocorrência, comunicando a administração pública, e lá sim a administração pública vai fazer a notificação. Mas, por exemplo, assim, ó, uma situação. Você põe lá tênis clube, que é casa de shows. Aí as pessoas param o carro e param os carros também em volta do bairro residencial e tal. Às vezes um munícipe mora 2 quarteirões dali e não gosta que os carros fiquem parando ali perto. Pô, eu vou denunciar
ó, tá me atrapalhando aqui. Às vezes não tá me atrapalhando, está incomodado por outro motivo. Que eu vejo que carro, às vezes para na frente de garagem, para muito próximo, enfim, acontece sempre nas festas, nos bairros e tal. Aí a polícia, beleza, vamos lá então. Aí ele vai a 2 metros de onde está sendo, mas a 2 metros não está atrapalhando às vezes ninguém ali, entendeu? Às vezes as casas estão mais longe. Então, se não tiver acima do nível estabelecido pela senioridade, o chamado é cancelado. Olha, foi constatado no local que feito a medição e não há problema de que infringe aí o dispositivo. Quanto que está o nível aqui? Tá aqui 16 Hz, 20 kW. O artigo que está aí. Isso aí não é tudo inventado, viu, gente? Isso aí é tudo Quarto. O vereador Gerson, Oi. eu não me recordo no texto, mas assim, o denunciante aí, ele é identificado ou é anônimo? Oi? A denúncia, ela pode ser feita de forma identificada ou anônima? Pode ser de qualquer forma. Porque, assim, uma observação, né? Considerando aí a ideia que o vereador Alexandre passou. Se for uma denúncia identificada, o agente, ou quem for fazer a fiscalização, vai identificar, né? Se a pessoa está próxima, que fez a denúncia, próxima do barulho ou distante. Porque também tem esse lado, né? A pessoa que o Alexandre está dando exemplo, ele está incomodado com o carro, não com o barulho. Aí vai ver, ele está 2 quarteirões do barulho. Espera aí. Tem certeza que ele está incomodando? E você foi lá onde que era o lugar, né? Aí vai depender, eu acho, um pouco da habilidade do agente. Não, sem dúvida. Qual que é onde está aqui? Está aqui no quarto aqui o decibel. Por isso, se a denúncia Tá for uma tabela, né? Isso aqui? Tem uma tabela anexa, ela é um anexo 1. Áreas e sítios de fazendas, 40 decibéis no diurno e 35 noturno. Áreas estritamente residencial urbana ou de hospitais, escolas e bibliotecas, 50 decibéis e 45 decibéis. Área mista, predominantemente residencial, de hotéis, 55 decibéis a 50 decibéis. Essa é a nossa tabela. Né? Essa é a tabela que tem que ser seguida. Essa é a tabela da lei estadual. Lei federal. Lei federal. Isso. Aqui fala área mista com vocação recreativa. Deve ser essa casa de shows, restaurante, enfim. Aqui, ó, o que fala... 55. Essa tabela, ela consta da ABNT, da norma federal, a ABNT, a NBR 10.151. Né? Avaliação do ruídos em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade, os procedimentos que devem ser adotados. Então está tudo lá, essa lei é uma compilação do que trata uma lei federal, uma normativa da ABNT. Beleza aí? Podemos distribuir os projetos? Fazer mais alguma colocação por hora ou não? Tá bom? Encerrada a discussão, a comissão aguardará o voto do relator. A simples aposição de assinatura dos demais membros da comissão implicará na concordância total com a sua manifestação. Não havendo mais nada a ser discutido, declaro encerrada a reunião. Obrigado a todos.